1 de Pedro, capítulo 1. Está lá no finalzinho do Novo Testamento. Depois de Hebreus, aí temos a carta de Tiago, aí vem 1 de Pedro 1. Verso 17 em diante. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. E por que nós devemos viver em temor durante nossa vida? Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Essa expressão vida inútil que seus pais lhes legaram significa a maldição do pecado, sob o qual nós já nascemos aprisionados. Quando Adão e Eva pecaram em Gênesis 3, eles condenaram toda a descendência futura a nascerem escravizados pela maldição do pecado. É por isso que no Salmo 51 Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. É por isso que em Gênesis capítulo 6, Deus olhou para a humanidade e declarou: é mau todo desígnio humano, desde a sua mais tenra juventude. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever Romanos capítulo 3, versículo 9, citando inúmeros textos do Antigo Testamento, diz que não existe um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos se extraviaram, todos se distanciaram de Deus. É por isso que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, declarou que era necessário que Jesus viesse ao mundo para nos salvar, porque nós andávamos, cada um, como ovelhas desgarradas, distantes de Deus, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos viver com temor, porque nós fomos resgatados, não por meio de prata e ouro, dessa maldição do pecado que nossos pais nos legaram. E no verso 19 ele diz: mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O sangue como de um cordeiro sem defeito, porque Cristo viveu de modo perfeito e ofereceu sacrifício completo em nosso lugar, um sacrifício sem mácula. Agora note o versículo 20, onde o apóstolo Pedro nos diz que a obra de Jesus Cristo foi conhecida antes da fundação do mundo, mas foi manifestada nesses últimos tempos em favor de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Querido irmão e querida irmã, não existe nada mais belo nas Escrituras do que a revelação da cruz de Jesus Cristo. Você deve se lembrar que assim que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu a 2 discípulos que estavam indo até uma aldeia pequena na cidade de Emaús. E esses discípulos estavam entristecidos. Jesus chegou perto deles e começou a caminhar com eles e disse: por que vocês estão tristes assim? E eles, surpresos, argumentaram: o senhor não sabe o que aconteceu? Houve um homem que caminhou entre nós, Jesus, da cidade de Nazaré, que realizou sinais, maravilhas. Nós vimos aquele homem andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curar cegos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, levantar paralíticos, nós vimos. E nós apostamos todas as fichas de que ele era o Salvador. Mas ele morreu. Ele foi pendurado no Calvário. Sangue foi derramado. E ele foi sepultado dentro de uma gruta de José de Arimateia. Tudo bem que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas nós não sabemos. E aí o texto de Lucas capítulo 24 nos diz que Jesus, que não se deu a conhecer aqueles homens imediatamente, começou a explicar
toda a palavra do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Ele começou pelos escritos de Moisés, começou pelos livros históricos, depois passou pelos profetas, e ele mostrou como toda a escritura do Antigo Testamento afirmava que o Cristo, o Salvador, nasceria, morreria, mas depois ressuscitaria. Imagine essa pregação, esse ensino de Jesus, caminhando numa estrada, e você recebendo um ensino maravilhoso sobre a interpretação das páginas do Antigo Testamento. Eles chegaram na aldeia de Emaús, Jesus, vocês vão seguir, né? Fica com Deus aí, Deus abençoe. E eles, não, já está tarde. Vamos jantar com a gente. A cultura judaica é altamente hospitaleira. Mas eles explicam por que eles insistiram que Jesus continuasse com eles. Porque o coração deles queimava na medida em que aquele homem ia ensinando a palavra. E eles foram jantar. E num determinado momento, assim como aconteceu na celebração da última ceia, Jesus partiu o pão, fez uma oração, e os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus. Num instante, Jesus desapareceu. Foi aí que eles disseram, o nosso coração não ardia quando ele ensinava a Bíblia. Queridos, toda a temática da Bíblia, a Bíblia tem como temática principal a revelação do belo e grandioso projeto de amor de Deus por cada um de nós, que é o projeto de salvação. Desde que Adão e Eva caem em pecado, Deus imediatamente aparece e diz que no tempo certo da história, o filho da mulher nascerá e esmagará a cabeça da serpente. Mas antes de esmagar a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar do filho da mulher. Isso é referência da cruz. Na cruz o diabo, que é a antiga serpente, fere o calcanhar do filho da mulher. Mas por meio da cruz, Jesus esmaga a cabeça da serpente, triunfando sobre o mal e realizando a plena justiça de Deus por nós. Isso é importante demais, até para os nossos homens e mulheres aqui, que são professores de crianças. As nossas igrejas falham demais. E nós, como pais, falhamos também em casa. Quando nós ensinamos histórias para os nossos filhos, desconectadas de Jesus Cristo. Quando a gente ensina sobre Davi lutando contra Golias. Quando a gente ensina sobre Moisés, que foi colocado no cesto para ser protegido. Quando a gente ensina essas histórias, desconectadas de um projeto maior, que é o projeto da salvação, em Cristo Jesus, nós não estamos equipando corretamente as nossas crianças. Toda a temática da Bíblia gira em torno do desenvolvimento da cruz e da ressurreição de Jesus. A Bíblia fala sobre amor. A Bíblia fala sobre um Deus que escandalosamente e de modo constrangedor nos desejou para si antes da fundação do mundo. E estabeleceu um compromisso, antes do pecado entrar na história, de que nos resgataria, de que nos tornaria seus filhos, de que nos equiparia com a presença do Espírito Santo, e de que realizaria a redenção, não só das nossas vidas, bem como do mundo todo. E essa é a mensagem central das Escrituras. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 que nós lemos, versos 18 a 19, nos diz que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, que foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Vá para o livro de Apocalipse, por favor, passe algumas páginas. Olha essa revelação novamente sendo descrita no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse nos traz uma imagem aterradora. O apóstolo João vê uma besta, um animal monstruoso, horripilante, surgindo do mar. E Deus, de modo que a gente não consegue compreender,
dá autoridade a essa besta. Provavelmente é o anticristo que se levantará no fim dos tempos. O anticristo realizará uma perseguição descomunal, como nunca antes, aos cristãos. Eu terminei de assistir nessa madrugada o filme Silêncio. Já viu, Léo? Silêncio. Com Liam Neeson, ótimos atores. Esse filme de Martin Scorsese, filmaço, retrata uma perseguição do governo japonês na década de 1640 contra os cristãos. Havia mais de 300 mil cristãos no Japão. Houve uma perseguição tão implacável contra os cristãos que do século 17 para cá, o cristianismo nunca mais se fortaleceu no Japão. Há uma região no Japão de vulcões, águas muito quentes, e eles mostram isso no filme. Os cristãos crucificados, eles pegando vasilhas, perfurando essas vasilhas, fazendo uma espécie de uma peneira embaixo, e queimando os cristãos lentamente nas cruzes ali, por dias e dias, forçando-os a negarem Jesus. Mais de 250 mil cristãos foram martirizados no Japão no século 17. E João está nos dizendo que viu essa besta surgir do mar, ela recebeu o poder e ela, para espanto nosso, triunfará sobre os cristãos por um certo tempo. Matará muitos cristãos, contudo, olha o que é revelado ao apóstolo João no versículo 8. Diz que essa besta será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quem não vai se render a essa besta? Todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus nos mantém seguros nele. Isso significa que na eternidade Deus decretou que nos sustentaria nele. Isso significa que antes do primeiro segundo ocorrer no curso do tempo, Deus garantiu que nós, estando nele, seríamos consolados nas provações dessa vida até o último dia, sustentados por meio do Espírito Santo. Agora volte para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, por favor, e veja mais uma vez essa bela revelação da cruz como projeto da Trindade, decretado antes da fundação do mundo, revelado. Efésios 1, do verso 3 a 14, eu diria que esse texto é um dos textos mais gloriosos de toda a Bíblia. É delicado afirmar isso, porque toda a Bíblia é gloriosa. Mas Efésios 1, versos 3 a 14, condensam verdades que nos fazem dobrar os joelhos e glorificar a Deus. Paulo, ele abre a cortina que separa o espaço-tempo da eternidade e nos faz enxergar em relance o que acontece na eternidade. E nos versos 3 a 14 de Efésios 1, Paulo nos mostra um decreto, um projeto, um plano que foi estabelecido entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade. Olha o que Paulo nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo louva ao nome de Deus e Pai? Porque esse Deus nos abençoou. Note que o verbo está no passado. Deus não nos abençoa e nem nos abençoará. Ele já decretou uma bênção na eternidade que tem valor eterno. Portanto, nós somos cidadãos abençoados por Deus para todos sempre. E que bênçãos são essas? Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quais são essas bênçãos? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, Deus escreveu nossos nomes na palma de sua mão. Antes da fundação do mundo, Deus cravou nossos nomes. Eu vou usar uma linguagem contemporânea.
Deus tatuou nossos nomes no coração de Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus ordenou, decretou, que por todo o sempre, Jesus Cristo estaria assentado à sua direita, sussurrando aos ouvidos do Pai o nome de cada um de nós, intercedendo por nós, orando por nós, clamando compaixão de Deus o Pai por cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus por isso. Note quais são as outras bênçãos espirituais que Deus nos concedeu. No final do versículo 5, no versículo 5, Paulo nos diz que Deus nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Deus na eternidade garantiu a nossa adoção, que de criatura seríamos tornados filhos. Espera aí, pastor, deu um nó na minha cabeça. Quer dizer que nem todos são filhos de Deus? Não. Você já ouviu aquela expressão? Também sou filho de Deus? Pois é, se é proferida por um ímpio, não é bíblica. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus criou todos os seres humanos, quando eles caíram, se tornaram criaturas de Deus, sob a maldição do pecado. Agora, aqueles que são redimidos, resgatados pela obra de Jesus, justificados pelo sangue de Jesus, são inseridos no reino de Deus e passam a gozar de todos os méritos da obra de Jesus e são feitos filhos de Deus. Portanto, filhos são aqueles que foram transformados pela obra de Jesus. Na eternidade, Deus garantiu que nos tornaria seus filhos. A gente minimiza a importância disso, né, gente? Porque a gente está tão acostumado com a paternidade de Deus, que a gente minimiza a glória dessa revelação. Você sabe qual foi um dos maiores escândalos que Jesus Cristo promoveu? Foi ensinar a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem: Pai Nosso que estás no céu. Isso foi um escândalo, porque os judeus não conseguiam conceber a realidade de que Deus é nosso Pai. E aí Jesus chega e diz: Ele é Pai. Mas a expressão que Jesus usou no aramaico é Abba, Pai. É mais forte ainda, significa paizinho. É a ideia da Liz, com sono, cansada, aprontou todas na escola. Aí chega em casa: papai, 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 paizinho, vem cá, paizinho. Aí de repente, o Eliakim está sentado no sofá, ele recebe aquela cabecinha pequenininha, gostosa no colo dele e começa a fazer cafuné. Essa foi a expressão que Jesus usou. Vocês podem orar assim: Abba, Pai, Paizinho. Na eternidade, Deus decretou que nos agraciaria com essa suprema bênção de poder chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho. E não somente isso, Paulo nos revela em Efésios capítulo 1, versículo 6, que tudo isso seria concedido gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo. Nós seríamos salvos por uma obra que não é realizada por nós, mas é realizada pelo amado de Deus. Aí no final do versículo 6, início do versículo 7, Paulo insere a pessoa de Jesus Cristo, que é o amado de Deus. No tempo certo da história, Jesus Cristo subiria até o maldito Calvário e nos redimiria da maldição do nosso pecado, quebraria as algemas que nos aprisionam, arrancaria a cegueira dos nossos olhos, ordenaria o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, para rasgar o nosso peito, arrancar o coração duro, que só absorve o pecado, a alienação,
e colocaria em nós um novo coração. No tempo certo da história, por meio da obra de Jesus, o amado, nós seríamos convertidos a Deus. E Paulo termina Efésios 1, versos 13 a 14, dizendo que a Trindade enviaria o Espírito Santo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, que é o Evangelho da salvação, tendo nele crido, que é em Jesus, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo está nos dizendo em síntese, em Efésios 1, versos 3 a 14, Deus Pai nos amou. Deus o Filho decretou que morreria por nossos pecados, e Deus o Espírito Santo decretou que, ao ouvirmos a pregação da palavra, Ele nos sensibilizaria, daria olhos espirituais para que compreendêssemos o Evangelho, nos rendêssemos a Jesus e fôssemos salvos. Uma vez salvos, o Espírito Santo faria morada em nós, como o selo, a presença de Deus. E esse Espírito Santo não é só o selo de Deus, mas é também o penhor, a garantia dada por Deus a nós, de que a obra de salvação que Deus iniciou, Ele mesmo vai concluir. Você lembra de Romanos 8, que nós lemos no início do culto? Porque Deus na eternidade nos predestinou, nos chamou, nos justificou e já nos glorificou. Toda a obra de salvação pertence a Deus. O projeto da cruz foi elaborado por Deus, antes do mundo ser criado, antes do bater de asas do primeiro anjo nas regiões celestiais, antes do primeiro segundo correr no curso do tempo, por amor a nós. E foi aplicado em nossas vidas gratuitamente. Paulo fala sobre isso ao escrever sua segunda carta a Timóteo. Abra, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Antes de Hebreus, antes da carta aos Hebreus, nós temos 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo estimula a Timóteo, em 2 Timóteo 1, verso 8. Portanto, Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, e nem se envergonhe do seu prisioneiro que sou eu. Paulo estava preso, e ele exorta Timóteo a não se envergonhar dele, Paulo, por estar preso por causa do Evangelho. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o favor de Deus. E olha o que Paulo vai dizer no verso 9. Esse Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Mas agora foi manifestada pelo aparecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha o que Jesus fez. Ele não só destruiu a morte, Jesus lidou com a maldição da morte. Ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele garantiu a todos aqueles que estiverem nele a mesma graça da ressurreição dentre os mortos. Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A obra de Jesus revelou ao mundo que é possível experimentarmos vida e imortalidade, vida eterna. E a possibilidade é por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele em quem cremos. Queridos, como é possível o profeta Isaías, 740 anos antes de Jesus nascer, falar da seguinte maneira? Ele foi, note que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, já revela o que aconteceu ao Filho de Deus, olhando como se já tivesse acontecido. Porque Isaías está olhando de uma perspectiva da eternidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído, colocado na máquina de moer carne, por causa das nossas iniquidades.
o castigo que estava sobre ele. Isaías olha da perspectiva como se já tivesse acontecido a cruz. O castigo que estava sobre ele é responsável por nossa paz. E o castigo que foi derramado sobre Jesus foi decretado porque todos nós estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, escravizados pelo pecado, cegos. Mas Deus, o Pai, dentro do seu projeto eterno e belíssimo, fez cair sobre ele, Jesus, o pecado de todos nós. Por meio de seus sofrimentos, nós somos sarados. E por meio da obra de Jesus, Deus dará a seu Filho um grande despojo de guerra, que somos nós, nossas vidas resgatadas, arrancadas do império das trevas, são trazidas por Jesus por conta de sua obra fiel, como um rei, um general entrando com seu exército depois da vitória da batalha em sua cidade em festa. Nós somos o despojo da guerra que Jesus traz, entrando na cidade celestial para apresentar a seu Pai. E Isaías, 740 anos antes, referindo-se a Jesus, diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A cruz não foi o plano B. O mundo caiu, o ser humano pecou. Imagina Deus: eu não sabia, o ser humano me desobedeceu, pecou. E agora o que eu vou fazer? Peraí, vamos lá, vamos fazer uma reuniãozinha aqui? Jesus, Espírito Santo, vamos ver o que a gente vai resolver? Não! Antes do pecado entrar na história humana, Deus elaborou o projeto da cruz. Antes do maldito câncer, em metástase, ter corrompido todos nós por completo, ter entrado na história humana, Deus havia decretado a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quais as implicações da cruz na eternidade, antes dos tempos eternos para as nossas vidas? A primeira implicação é que Deus é soberano. Deus é cheio de poder, de glória infinita, de conhecimento ilimitado. Deus jamais é pego de surpresa. Deus é glorioso em sabedoria, em justiça, em conhecimento. A implicação direta da verdade da soberania de Deus é que nossas vidas não estão lançadas ao acaso, ao sabor das circunstâncias, movendo-se a sorte, a casualidade, não. Nossas vidas estão debaixo do controle todo-poderoso, sábio, amoroso, bondoso de um Deus soberano que antes da fundação do mundo decretou ter-nos para Ele como seus filhos amados. A segunda implicação do projeto da cruz, como decreto realizado pela Trindade antes da fundação do mundo, é que nosso futuro já está garantido. Nós não tememos o amanhã, não é porque somos orgulhosos ou presunçosos. Nós não tememos o amanhã porque descansamos absolutamente no fato de que nossas vidas estão sobre as mãos de um Deus que tudo é e tudo faz pelos seus. E o que Deus fez por cada um de nós, antes de sermos criados, Deus nos amou, nos escolheu para Ele,
decretou que o Espírito Santo, no tempo certo, nos resgataria, mudando nossas motivações, nossas inclinações, fazendo-nos crer em Jesus para a salvação. O Espírito Santo nos faria enxergar nossa condição desesperadora. O Espírito Santo nos faria experimentar consolo ao olharmos para Deus que entregou Jesus e nos inclinaria a nos dobrar a Jesus Cristo para a salvação. E o Espírito Santo permaneceria em nós, nos sustentando, nos consolando, nos fortalecendo até o dia final. Que descanso, meu querido. Que descanso, querida irmã. Eu olhar para as tribulações, as lutas de hoje, as lutas de amanhã, e olhar para elas e dizer: tudo já foi vencido. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, mas eu já sei o final da história. Essa é a beleza da Bíblia. Ela nos conta uma história de amor. E ela já nos mostrou o final da história. E quando a gente lê o final da história, o que Deus diz é que nós vencemos nele. Nós triunfamos nele. Que emocionante. Jesus tinha plena consciência disso. O Filho não veio para ser servido, mas para servir e se entregar por muitos. Ele olhou para os seus discípulos lá em Marcos capítulo 8, depois repetiu em Marcos capítulo 9, depois repetiu em Marcos capítulo 10, um capítulo atrás do outro. Olha, estamos indo para Jerusalém, vamos chegar lá, o Filho do Homem vai ser traído, vai ser cuspido, vai apanhar, vai ser humilhado, vai ser crucificado, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Isso já está decretado. Vocês assistiram ou leram as Crônicas de Nárnia, O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa? Foi o primeiro filme lançado, né? Dentro das Crônicas de C.S. Lewis, não é o primeiro na ordem cronológica. Tem um determinado momento, quem trai mesmo lá os irmãos é o Pedro, Edmundo. São 3 irmãos, aí tem o Edmundo. O Edmundo trai os irmãos. Ele bandeia para o lado da feiticeira. Porque o nosso coração antes de Cristo já pertence à feiticeira. Já pertence ao reino das trevas. Nós nascemos em iniquidade. E Edmundo está triste. Edmundo é quebrantado. Edmundo se arrepende. Só que a feiticeira chega até Aslan, que é o leão, que representa Jesus, e diz: alguém tem que pagar por ele. Ele não pode ser perdoado assim. Perdão custa caro. E ela faz ali um acordo com Aslan. Ninguém sabe. No outro dia, ao alvorecer, Aslan sai cabisbaixo. É a representação de Jesus no jardim do Getsemane, sofrendo, suando sangue, gemendo por nossos pecados. E diante daqueles zombadores, endemonizados, Aslan é humilhado sobre o altar do sacrifício. Ele é assassinado no altar do sacrifício. Tem um erro nesse filme do C.S. Lewis. Tem um erro no livro escrito por C.S. Lewis. Porque quando Jesus morre na cruz, ele não está pagando ao diabo. Quando Jesus morre na cruz, ele foi entregue pelo Deus o Pai.
Foi Deus o Pai quem agradou moê-lo para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Quando Jesus morre na cruz, é a justiça de Deus que é satisfeita. É a ira infinita de um Deus completamente santo que é apaziguada. Mas acontece algo lindo no filme, tirando esse detalhe. No outro dia, pela manhã, está acontecendo uma batalha. Aqueles que representam o povo de Deus estão perdendo. E Aslan chega, triunfando num único sopro sobre todos os adversários malignos de seu povo. O altar foi quebrado. Ele venceu a morte, porque ofereceu o sacrifício perfeito. E Aslan, no livro, é mais rico. O livro traz muito mais detalhes. Diz o seguinte: a feiticeira não conhecia os escritos antigos. Por que a feiticeira não conhecia os escritos antigos? De que se alguém inocente fosse morto, a morte não poderia vencê-lo, ele ressuscitaria. Porque o diabo não participou do conselho eterno da Trindade. Foi o próprio Jesus quem escreveu com o seu Pai e o Espírito Santo. É o sangue do Cordeiro que foi morto por nós antes da fundação do mundo. Deus é soberano. Podemos descansar, devemos descansar, porque nós sabemos o fim da nossa história. E o fim da nossa história é repleto de felicidade. Se Deus quiser, a partir de domingo que vem, nós vamos ver a cruz não mais como projeto da eternidade. Nós veremos como a cruz vai se desenvolvendo ao longo das páginas da Bíblia. Até chegar à cruz de Jesus, depois a nossa cruz com Jesus, depois a nossa glorificação com Jesus. Permaneça nessa jornada. Convide amigos para conhecerem essa mensagem do amor salvador de Deus. Amém.